E atendo também o adolescente, o jovem, né? Tanto nesse autoconhecimento dele como indivíduo, porque o adolescente ele está construindo a identidade dele. E é nessa hora que muitas vezes ele está confuso, ele não consegue se entender, quanto mais entender um pai e uma mãe. Meu E aí Deus. é nessa hora que entra o educador parental, trazendo todo esse autoconhecimento das forças, das habilidades, dos valores que esse adolescente, que essa família tem, melhorando assim então essa compreensão do relacionamento familiar e melhorando assim também o próprio relacionamento em si. Ô, fasezinha difícil. Tá, e quando foi assim que tu percebeu que queria atuar como especialista de pais e adolescentes? Quando foi que tu percebeu isso? Então, a gente sempre frequentou a igreja e na igreja eu já atendi há mais de 15 anos, atendendo jovens e adolescentes, liderando, orientando, direcionando jovens e adolescentes na igreja. E muitas vezes eu tive que chamar os pais para compreender também qual era a dinâmica deles em casa e que estava afetando esse jovem e esse adolescente em outras áreas da vida. E nessa questão de ficar atendendo jovens e adolescentes, atendendo pais, né, mais de 15 anos trabalhando dessa forma, eu percebi que não adiantava só eu atender o adolescente. Tanto que geralmente eu acabava trazendo os pais. E eu comecei a procurar algo mais profissional para que eu pudesse atuar com ferramentas profissionais, aquilo que eu já fazia, né, no nosso âmbito religioso e familiar. E aí foi onde eu encontrei educação parental. É bem conceituada, tanto no Brasil quanto fora, né? Nos Estados Unidos, na Europa, ela é muito conhecida. Existe até programas da rede pública do educador parental, assim como tem o SUS aqui. Louco. Fora do Brasil, existe o educador parental mim é que novidade. atende pelo o SUS de lá, dia. vamos dizer assim. E aqui no Brasil está sendo preparado tudo isso, né? Está sendo preparado essa implementação também na rede pública, mas por enquanto está no privado. E aí foi quando eu atendendo essas famílias, né, no âmbito religioso, eu percebi que precisava de algo mais. E foi onde eu encontrei educação parental. Tivesse num congresso agora, né? Tive. Vai ter muita novidade aí para os pais, para a tua profissão aí. Legal? Vai sim. Esse ano eles estão implantando a Associação de Educadores Parentais no Brasil. Está sendo tudo já detalhado, tudo cadastrado no governo, no estado. Todas as demandas que precisam ainda estão sendo agora, né, possibilitadas já também a nível federal. E sobre conteúdo, assim, a gente vem com novas leis que estão sendo mudadas a favor da família. Muitas leis foram, agora de 2024 para cá, foram implementadas, né, pelo governo federal. E estou trazendo já esses recursos para que as famílias possam entender que elas têm, que está aumentando o olhar para as famílias, né, dessa demanda. Né? E também outros conteúdos, né, que a gente trouxe lá do Congresso, né, foram 4 dias no Congresso em São Paulo. E foi muito bom, um congresso internacional. Tivemos ali também a Mary Janes, que é filha da Janice Nelson, que é educador parental nos Estados Unidos há décadas. Né? E foi muito bom, assim, o conteúdo que ela trouxe. E eu tô com tudo quentinho, assim, para trazer para as famílias, para aplicar no atendimento. Né? Quando eu estiver ali atendendo as famílias em consultório, vai ter muita coisa boa para a gente poder aplicar e trazer de novo assim para as famílias. Onde que a educação parental ela nasceu? Esse conceito educador parental? Esse conceito de educador parental vem do coach. Nos Estados Unidos é muito aplicado como coach parental. O coach ele é um treinador. Né? Se você traduzir a palavra coach, ele é um treinador, um professor. Todo professor nos Estados Unidos é chamado de coach. Né? Porque ele educa, ele ensina. Então, e o educador parental no Brasil tem essa terminologia, mas seria o mesmo que o coach parental na Europa e nos Estados Unidos. E vou chamar ela de amorzinho já. Tu que chegou aqui agora, eu tô falando com os bastidores agora, tá? É a minha esposa. Clarice, teve dentro da tua história, assim, ó... Teve algum momento, assim, que... Como mãe ou educadora, assim, que marcou a tua trajetória? Como mãe, então... A gente é casado, né? E eu venho de um outro casamento, ao qual eu sou viúva, né? Meus filhos são desse primeiro casamento. O Frander adotou eles como um pai no coração. E eu sou grata a ti por isso.
por esse relacionamento que tu criou com os nossos filhos. Eu fiz o mesmo, né, com os teus. E a gente tem gerado esse relacionamento prazeroso dentro da nossa dinâmica familiar. Mas na época em que a gente tinha, né, passado pela perda e ainda estava vivenciando o luto, o meu filho tinha 12 anos na época, e ele, como todo adolescente que já passa por todos os conflitos internos, ainda tinha que demandar ainda mais esse conflito do luto, da perda do pai. E isso causou nele, assim, uma certa revolta em algum momento. Ele não conseguia lidar com as emoções dele, e isso muitas vezes me pegava de um jeito que eu não conseguia aplicar tudo que eu sabia. Então muitas vezes eu subia no salto de mãe, no salto de autoridade, e queria controlar, limitar as coisas que ele estava tomando, às vezes alguns passos errados. Eu queria controlar tudo aquilo com autoridade. E foi naquele momento, Frander, que eu percebi que só autoridade não bastava. Sim. Que eu precisava me conectar com ele, me conectar com as emoções que ele estava tendo, saber nomear essas emoções, identificar elas, poder então ensinar ele a lidar com cada uma daquelas emoções, e aí só depois entrar com a autoridade de dizer: filho, esse caminho não é bom para ti. Então, essa é a diferença, sabe? De um pai educador. Porque é isso que eu quero. Quando eu atendo os pais no consultório, eu tento gerar neles essa ideia de ser um pai e uma mãe educadora. Então, eles precisam primeiro o quê? Se conectar para depois ter esse acesso à autoridade. E naquele momento, quando eu desci do salto, né, de mãe, de autoridade, e me coloquei lado a lado com ele, na mesma dor, compreendendo os sentimentos dele, uma mãe amiga. Muitas vezes até as pessoas perguntam: mas dá para ser uma mãe amiga? Dá para ser um pai amigo? Eu digo: dá. O amigo que é amigo não conduz para caminhos errados. O verdadeiro amigo, ele chama a atenção, ele fala a verdade, ele te diz: ó, pode até doer, a amizade é a mesma, mas é assim, assim, assim. Fala o que é preciso, né? E um pai e uma mãe que é amigo, é isso. Ele trabalha gentileza com firmeza. Filho, eu tô aqui. Eu entendo que é chato isso, eu sei que tá doendo isso, eu tô aqui. Mas é assim, ó, o caminho é esse. Né? Então, tu abraça, tu te conecta com as emoções desse adolescente, com esse filho, e depois tu conduz ele no caminho que realmente precisa. E aí, naquele momento, foi o que eu fiz com meu filho. Né? Eu desci do salto de mãe, de autoridade, me conectei nas emoções dele, deixei a minha dor, o meu luto de lado, e fui viver a dor no âmbito de visão dele, no âmbito que ele compreendia essa dor, e foi ali que a gente se reconectou, e foi questão de um mês, assim, o nosso relacionamento mudou da água para o vinho. Uau. Foi, eu acho que com ele foi a minha maior experiência, assim, de deixar de ser uma mãe autoritária para ser uma mãe educadora. Uma amiga também, né? Uma amiga também. Uma amiga, né? E somos assim até hoje, né? A gente conversa muito. Quando ele casou, ele ainda brincou assim: mãe, de tudo que eu vou sentir mais falta é das nossas conversas aqui, né? De todo dia, da conversa de todo dia em casa. Vocês falam todo dia no WhatsApp? A gente conversa quase que todo dia, não mora perto, mas ele trabalha, eu na correria, então a gente entende. Mas sempre que possível a gente conversa pelo WhatsApp ou pessoalmente. Tá, amor, olha só, eu percebo nos teus atendimentos que é um pouco diferente. E tem casos que tu gosta de entender primeiro ali a questão do... a gente não vai chamar paciente, né? Não, é cliente. É cliente, né? Que tu gosta de entender o momento da família ali. Tem casos que tu atende só o adolescente, tem casos que tu atende o pai, mas tem casos que tu atende a ambos, a família, né? O que te fez perceber, assim, que trabalho e família, né, não precisa ter, assim, esses lados opostos, né? Que tu consegue ter esse, vamos dizer assim, esse atendimento personalizado? Isso. Quando a gente atende, primeiro, geralmente quem me procura são os pais. E quando possível eu peço que ambos venham juntos para que eu possa entender o olhar de cada um, né? Dentro dessa dinâmica. E ali, então, eu faço essa anamnese, eu faço essa avaliação de cada caso, porque cada família é um relacionamento único e diferenciado, então o atendimento tem que ser assim também, personalizado.